Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vamos a mais um episódio do programa Leitura Guiada. Aqui nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo, e também em ordem cronológica. Essa é uma observação importante, porque posteriormente a ordem dos livros começa a mudar um pouquinho. E aí, para você não se perguntar o porquê, né? Porque ela está em ordem cronológica. Bom, nós estamos hoje no capítulo 19, 20 e 21 de Josué, finalizando aqui a distribuição das terras, né? Faltaram 6 tribos a serem distribuídas. Nós distribuímos já as mais importantes, né? No capítulo 14 e 15 nós temos Judá, capítulo 16 e 17 temos Efraim e Manassés, então as 3 mais importantes. O capítulo 18 nós temos a distribuição da terra para a tribo de Benjamim, a próxima mais importante, porque como ficou localizada entre Efraim e Judá, os dois territórios mais importantes, Benjamim acabou também recebendo parte dessa influência, se tornando uma tribo grandiosa em importância, não em tamanho, mas em influência política, tanto que dela virá o Israel. Bom, nós temos agora, o capítulo 19 vai falar sobre as 6 outras tribos, que são, em geral, tribos do norte, com exceção de Simeão. As demais tribos são tribos do território norte de Canaã. Simeão é o único que vai ficar aqui no sul, né? Dan também ficaria no sul, mas nós vamos ver um detalhe interessante, que Dan perde a sua terra e acaba indo para o norte. Nós vamos aqui no capítulo 19 falar de Simeão. Simeão, o verso 1, diz que a sorte de Simeão saiu entre os filhos de Judá, né? Veja, no meio, foi sua herança no meio dos filhos de Judá. Por quê? Porque você deve recordar-se da bênção de Jacó sobre Simeão lá em Gênesis 49. Jacó diz que Deus espalharia Simeão e Levi entre os seus irmãos por conta da matança na terra de Siquém, né? Eles ali, para vingar algo que aconteceu com a sua irmã, eles mataram todos os moradores de Siquém, Simeão e Levi. Portanto, eles seriam espalhados entre os seus irmãos. Levi não recebe herança, terra, mas recebe a proximidade do Senhor. Por que Levi recebe a graça do Senhor? Porque lá no episódio do bezerro de ouro, lá em, se eu não estou enganado, Êxodo 32, quando Arão, né, faz ali um bezerro de ouro para adorar, enquanto Moisés ainda está no Monte Sinai, Moisés, ao descer, destrói o bezerro, destrói também as tábuas da aliança, e ele chama aquelas pessoas fiéis a Deus para irem contra os líderes daquele culto ao bezerro de ouro. E os levitas vão se juntar a ele, né? O levita agora faz uma matança no meio de Israel, mas para vingar o Senhor. Aí não sai de um desejo pessoal, de uma vingança pessoal, mas uma ordem de Deus. Então, por essa fidelidade ao Senhor, os levitas foram escolhidos para andar ao lado dele. Por outro lado, Simeão não teve essa fidelidade aí comprovada. Ele então recebe um território dentro do território de Judá, o que vai dizer para a gente que Judá, por ser uma tribo muito importante, acabou por controlar a tribo de Simeão. E a tribo de Simeão, com o tempo, né, futuramente, vai acabar sendo ali, como é que a gente pode dizer assim, apagada da história, né? Vai perder valor e importância, porque Judá vai tomar posse de toda essa tribo de Simeão. Bom, a gente vê então no texto, do verso 2 até o verso de número 9, a tribo de Simeão recebendo ali suas terras, né? Até o verso de número 6, ele fala das terras no sul de Simeão. Nós temos ali a cidade de Ziclag, importante cidade, no verso 5, que Davi tem uma batalha ali, uma batalha importante que Davi vai enfrentar.
e tem a cidade de Berseba, lá no verso de número 2. A cidade de Berseba é bem ao sul, né, de Simeão, também ao sul de Judá, e em geral é a cidade que é tida como limite final. Na verdade, depois dela ainda tem mais uma porção de terra para Judá, mas como a gente fala no Brasil aqui, do Oiapoque ao Chuí, né, nós temos essa expressão para designar os limites da terra brasileira, do território brasileiro. Em Israel era comum uma expressão que era de Dan até Berseba. Dan acabou se tornando a cidade mais ao norte e Berseba a cidade mais ao sul, embora, né, seria a cidade ali mais importante ao sul, porque depois dela ainda teria uma parte do território de Judá, mas que não é dada muita importância para ele, né? Bom, no verso de número 9, nós temos aliás, antes de seguir com a leitura do texto, lá em Juízes, capítulo 20, verso 1, você pode encontrar essa expressão, desde Dan até Berseba, né? O povo de Israel se juntou como um só homem, desde Dan até Berseba. Ela também aparece lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 20, e em 1 Reis, capítulo 4, verso 25, né? São as expressões, né, de Dan até Berseba que vai aparecendo aí no texto bíblico, indicando de norte a sul de Israel. O verso de número 9, agora sim, traz um dos motivos pelos quais Simeão recebeu sua herança dentro do território de Judá. Veja, pois a herança destes de Judá era demasiadamente grande para eles. Então, como Judá teve uma terra muito grande que eles mesmos não conseguiriam administrar, a tribo de Simeão, então, é incluída dentro da tribo de Judá. Embora esse seja apenas um dos motivos. O outro a gente já viu, que é a bênção de Jacó, lá em Gênesis 49, que já está fundamentada numa ação pecaminosa de Simeão, né, lá em Gênesis. Bom, em seguida, do verso 10 até o verso 16, nós temos a herança de Zebulon. Agora sim, Zebulon inicia as tribos do norte, né? Zebulon é uma tribo bem pequena ao norte de Israel. As cidades de Zebulon não são muito conhecidas, né? Não tem muita conexão com a atualidade, a gente não consegue identificar mais ou menos onde estavam essas cidades. Do verso 17 ao verso de número 23 tem a tribo de Isacar. Na herança de Isacar, do verso 17 ao 23, nós temos o destaque lá para o verso 22, porque Isacar, uma das fronteiras de Isacar, tocava o Monte Tabor, né? Diz assim, o limite tocava o Tabor. Para quem não lembra desse monte, esse monte é muito conhecido na Bíblia, porque em Juízes é onde Débora vai ordenar que Baraque, a juíza Débora solicita que Baraque enfrente os cananeus no Monte Tabor, e também é o Monte da Transfiguração, que aparece lá em Mateus 17 e Lucas 9, quando Jesus lá sobe este monte e se transfigura, ou seja, a sua imagem muda, ele começa a estar iluminado e na presença de outras pessoas, que seriam ali Moisés e Elias, né? Ele sobe o monte levando com ele Pedro, Tiago e João. Do verso 24 até o verso de número 31, nós temos a tribo de Aser, né? Ou Azer, tanto faz. Depende da pronúncia, né? A gente vai ver que no verso 26, Aser recebia lá o Monte Carmelo, que é o monte do profeta Elias, onde ele enfrenta os profetas de Baal. Também a cidade de Cabul. Essa cidade de Cabul, né, é uma cidade que depois Salomão vai dar de presente ao rei de Tiro, por ele ter auxiliado, doado, né, madeiras para a construção do templo de Salomão, e que o rei de Tiro não vai gostar muito dessa cidade, não. Depois ele vai destratar e dar um outro nome para ela. Do verso 32 ao verso de número 39, nós temos a tribo de Naphtali. E, por fim, do verso de número 40 ao 48, a tribo de Dan.
Agora, perceba, a tribo de Dan tem algumas coisas para a gente falar. Né? Perceba lá no verso 43 que ela recebe a cidade de Ecrom. Nós já vimos essa cidade de Ecrom antes, dado para Judá. É uma das 5 cidades dos filisteus, então onde haviam lá gigantes, né? Os filisteus tinham Gade, Asdod, Ecrom. Peraí, vamos citar de novo essa lista. Então, Gaza, Asdod, Ascalon, Ecrom e Gate, né? Gaza, Asdod, Ascalon, Ecrom e Gate são as 5 cidades dos filisteus. Ecrom, então, agora está sendo dada à tribo de Dan, né? Porém, Dan não vai conseguir conquistar essa terra mais ao sul, ali um pouco acima da tribo de Judá. O que vai acontecer? Veja o verso de número 47, né? Saiu, porém, pequeno limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesem, e a tomaram e a feriram a fio de espada, e tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Essa Lesem é bem ao norte de Israel, é a última cidade, né, que junto com Berseba, na tribo de Simeão, vai formar aquela expressão de Dan até Berseba. Então o que acontece? Né? Dan recebe um território ao sul, um pouco acima de Judá, e ali tem filisteus e tem um povo bem forte dos cananeus. Dan recebe essa terra que é pequena para eles vão para cima, para o território norte, conquistar outra parte. Então, em algumas Bíblias que aparecem com mapa, né, você tem aquelas Bíblias que tem atrás o mapa das 12 tribos de Israel. Você vai ver 2 territórios de Dan. Você tem um bem quase no centro, na região mais central de Israel, e outro ao norte. Por quê? O território original de Dan é esse que está descrito até o verso 46, um pouco acima da tribo de Judá. Porém, 2 motivos, 2 coisas aconteceram. Primeiro, esse território saiu pequeno demais para os habitantes de Dan, e segundo, os cananeus que estavam ali eram tão fortes que Dan não conseguiu retirá-los de lá. E aí o que eles fazem? Eles sobem, eles vão para o norte do país, da terra, para conquistar mais terras lá em cima, e aí sim eles habitam no território ao norte de Israel. Portanto, Dan fica também com 2 territórios, tá? 2 faixas de terras. E do verso agora 49 até o verso de número 51, o povo de Israel decide abençoar Josué com uma herança, com parte de uma terra, né? E ele recebe ali a cidade de Timnat-Sera, edificada por Josué. Talvez não tenha sido uma cidade, porque a gente nunca mais ouve falar desta terra, dessa cidade. Provavelmente tenha sido só uma porção de terra grande, como uma fazenda ou algo do tipo, né? Fazenda um modo de falar, tá, irmãos? Mas fato é que Josué recebe então essa herança em agradecimento a tudo que ele fez e pela sua liderança diante do povo de Israel. Veja que essa cidade de Josué fica em Siló, a cidade que Josué escolheu para liderar o povo. Por fim, irmãos, para encerrar aí a terceira parte do livro de Josué e fazer essa distribuição de terras ficar completa, nós temos o capítulo 20 e o 21. O capítulo 20 estabelece as cidades de refúgio e o 21 a cidade dos levitas. O 20, no capítulo 20, é aquela cidade para onde deveria ir aquela pessoa que cometesse um homicídio culposo, aquele sem intenção de matar, aquele feito por acidente. A pessoa ia para lá para se proteger do vingador do sangue, aquele parente da vítima que tinha autorização para se vingar do seu familiar morto, né? Então, essa pessoa que tinha matado alguém se escondia nessa cidade até que o sumo sacerdote morresse. Aí então ele era livre para andar por todo Israel. Foram escolhidos 6 cidades, como a ordem de Deus lá em Números, capítulo 35, e também Deuteronômio, capítulo 4. Essas cidades estão descritas no verso 7 e 8, e são postas em 2 grupos, né? O primeiro grupo antes do Jordão, nas tribos de Ruben, Gad e Manassés, e o segundo grupo posterior ao Jordão, depois do Jordão, nas demais tribos, né, nas 9 tribos e meia.
Mas a descrição aqui acaba sendo invertida, né? No verso de número 7, a gente tem Quedes, a cidade de Quedes, na tribo de Naphtali, Siquém, na tribo de Efraim, e Kiriat Arba, que é Hebron, que era a cidade aí de Caleb, lembra? Nós já vimos lá no capítulo 14, Caleb conquistando uma cidade, pedindo a Josué a sua terra, que justamente caiu por Kiriat Arba, que seria então uma cidade de refúgio. Veja bem, a cidade de Caleb, a cidade da promessa, a cidade tão aguardada, seria então uma cidade de refúgio. E o verso de número 8 traz as 3 cidades depois do Jordão, após o Jordão, né? Ou melhor, antes do Jordão. Nas tribos de Ruben, Gad e Manassés, que eram as cidades de Beser, a cidade de Ramote e a cidade de Golã. Essas cidades de refúgio, elas também vão aparecer no capítulo 21 como cidades destinadas aos levitas, né? Então elas vão ter 2 funções, ser tanto cidades de refúgio para o homicida, quanto cidades destinadas aos levitas. E o capítulo 21, irmãos, traz então as cidades dos levitas. Cada tribo contribuiu com 4 cidades, então sendo 12 tribos, 4 cidades, 48 cidades ao todo para os levitas, exceção de Naphtali, que contribuiu com 3, porque o seu território era menor, porém, não há nenhum problema, uma vez que Judá e Simeão, juntos, ao invés de contribuírem com 8 cidades cada um, 4 cidades cada uma, que daria 8, eles contribuíram com 9, formando assim um número de 48 cidades, né? Então, do verso de número 1 até o verso de número 8, nós temos um primeiro relato dessas cidades dadas aos levitas, bem resumido. Veja, no verso de número 4, nós temos ali os coatitas. Na verdade, como é que funciona esse relato, né? Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Esses 3 filhos, eles foram divididos em 4 grupos, porque Coate é dividido em 2. Você tem em Coate os coatitas e os coatitas filhos de Arão, né? Então você tem ali um grupo especial que são os filhos de Arão. Então nós temos 4 grupos, cada grupo então recebendo aí um grupo de 12 cidades, né? Então a gente tem ali, no verso de número 4, caiu a sorte pelas famílias dos coatitas, assim os filhos de Arão, o sacerdote que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades, eles ganham uma a mais, né? Verso de número 5, os outros filhos de Coate, né? Os outros filhos de Coate, que não eram agora da família de Arão, tiveram ali 10 cidades, né? Dentre as tribos de Efraim, Dan e Manassés. Depois, no verso 6, a gente tem os filhos de Gerson, que tiveram 13 cidades, ou seja, eles têm também uma cidade a mais, enquanto os outros filhos de Coate têm 2 cidades a menos. E os filhos de Merari têm também 12 cidades. Esses aí são, na sua maioria, do outro lado do Jordão, exceto pela tribo de Zebulon, que está do lado de cá do Jordão. A partir do verso de número 10, começa então um relato expansivo dessas cidades, ou seja, da entrega destas cidades para os levitas, né? Detalhando cidade por cidade, localização das tribos, né? Um relato bem cuidadoso e detalhado. Por quê? Para que se comprove que o povo de Israel está seguindo a voz de Deus, está seguindo a orientação dada por Moisés, lá no livro de Números, capítulo 35, do verso 1 até o verso de número 8. Então a gente vai ver o povo seguindo a voz de Deus. Do verso 43 ao verso 45, nós temos então o encerramento dessa distribuição de terras. Veja, desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, que a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou.
de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Que resumo aqui glorioso, né? Que resumo assim detalhado e alegre e conquistador, né? Daquilo que o povo recebeu das mãos de Deus. É o resumo central do livro de Josué. Tá? O foco do livro de Josué está nesses 3 versículos, versículo 43, 44 e 45 do livro. Aliás, do capítulo de número 21. Ou seja, as promessas de Deus não falharam, né? As promessas de Deus, elas se cumpriram. Termina assim a terceira parte do livro de Josué. Agora a gente vai para a última parte do capítulo 22 ao 24, que são as despedidas. Agora é importante a gente sinalizar, né, o que nós aprendemos aqui desse livro, né, ou melhor, desses capítulos. Por exemplo, no capítulo 19, a gente vê a conclusão da distribuição das terras para as tribos, né? Deus sendo fiel aí. E também, irmãos, né? Qual é a ideia do capítulo 19? Aliás, no capítulo 14 até o capítulo 19, cada pessoa tem o seu lugar. Deus organiza tudo. Deus organizou uma terra, uma porção de terra para cada tribo, colocou cada tribo no seu devido lugar na terra de Israel. Ou seja, Deus tem um propósito específico para cada pessoa, Deus tem um local específico para cada pessoa, Deus sabe exatamente onde colocar você para que você conquiste as promessas dele para a sua vida. Você está no local em que Deus quer, né? O capítulo 20 fala sobre as cidades de refúgio, nos ensina aí sobre a justiça, sobre a misericórdia, sobre a proteção de Deus contra a vingança injusta, né? Deus não quer uma vingança, a vingança é do Senhor, Deus não aceita que o homem se vingue, principalmente quando essa vingança é injusta, porque a vingança pode trazer injustiça. Mas Deus age com misericórdia e separa ali cidades de refúgio para que o homicida possa descansar até a morte do sumo sacerdote. A ideia é que essa morte do sumo sacerdote representava ali um período de anistia, um tempo de anistia aos criminosos, e também representava um sacrifício vivo, né? Um sacrifício humano vivo para todas as pessoas pecadoras. Não era um sacrifício espontâneo, ele não se sacrificava, mas que a morte dele acabava expiando a culpa daquelas pessoas que estavam em pecado, né? E o capítulo 21, a cidade dos levitas, o povo que não tinha uma herança, recebe do Senhor a sua herança, recebe as suas cidades. Mas tem um encerramento aqui do verso 43 ao 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas promessas que o Senhor havia dado a Israel. Interessante a gente pensar na cidade dos levitas, porque eles cuidavam da obra. Então a ideia aqui é que quem cuida da obra, quem cuida do templo, quem cuida da presença de Deus, não fica sem herança, não fica sem bênção, né? Às vezes as pessoas até parecem ganhar mais, mas aqueles que cuidam da obra do Senhor, aqueles que estão próximos de Deus, não são esquecidos por ele, tá? Deus não se esquece daqueles que realizam a sua obra. E fecha o capítulo com a conclusão final, dizendo que Deus é fiel. Deus é fiel em cumprir suas palavras. As boas promessas do Senhor não falham. E nós temos que ter o ânimo de Caleb, lá no capítulo 14, de entender que as boas promessas de Deus não falharão. E nós precisamos estar, então, animados, fortes, valentes, esperando o cumprimento da promessa de Deus sobre nossas vidas. A promessa de Deus para você vai chegar. Creia nisso, continue conosco na nossa leitura guiada da Bíblia. Amanhã nós fazemos então o encerramento do livro de Josué, que vai do capítulo 22 ao capítulo de número 24. Deus abençoe sua vida e até amanhã.